estamos no nosso segundo dia do desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Pico. Hoje eu vou falar sobre as minhas impressões do capítulo 1. É um capítulo bem curtinho, de 14 páginas, e vocês vão perceber que, apesar de ser poucas páginas, trata-se de um tema denso, que seria o conto, o mito da La Loba, né? Tem um outro mito aqui também que eu vou falar, mas o primeiro é o da La Loba. E é interessante que ela escolhe, como eu disse no vídeo passado, as histórias mitológicas, simbólicas, para nos fazer perceber que há uma experiência comum entre todas as mulheres, certo? Há como se fosse uma experiência coletiva que está nas nossas memórias e elas são relembradas por meio das histórias contadas pela tradição. Ela vai, então, recolher essas histórias e nos contar aqui. E aí, às vezes, a linguagem pode parecer um tanto estranha para nós, porque não é um escrito comum, né? Eu vou também trazer, às vezes, um comentário ou uma explicação sobre algumas palavras que ela usa aqui no livro. E uma palavra muito recorrente, um conceito muito recorrente aqui é psique. Sempre que ela falar de psique, lembre-se que ela está falando da alma dessa mulher selvagem, ok? Por que eu estou esclarecendo isso aqui? Porque se a gente não conhece quais são os conceitos, o que significa aquela palavra dentro do texto, muitas vezes a gente não vai aprofundar no conhecimento que esse livro tem para nos trazer. E isso complica, então, a nossa compreensão geral do texto. Agora sim, vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões do capítulo 1, tá? Capítulo 1, o uivo, a ressurreição da mulher selvagem. A ideia é essa, né? Trazer à tona a nossa mulher selvagem, compreender que ela está dentro de nós mesmas. E o primeiro conto, o primeiro mito é da La Loba, a mulher lobo. E ela vai desenvolver isso daqui de uma forma bem interessante, porque ela vai resgatar os registros que ela tem dessa história e nos contar. Ela vem dizer aqui que há um exagero em tornar a mulher intelectualizada, adestrada, e isso faz com que ela se afaste dessa mulher selvagem que existe nela. Ela já reforçou isso lá na introdução, né? E aí seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de encararmos como se elas fossem alheias a nós. Ou seja, ela quer que a gente perceba que o que ela está dizendo aqui é relativo ao nosso próprio eu e não ao eu das mulheres exteriores. Ela está falando da gente mesma, tá? Parte desse princípio que um pouco do que está aqui está em você, para que a gente possa aprofundar nessa compreensão do que seria a nossa mulher selvagem. Aí ela fala, ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. E ela começa a relatar o que seria essa história da La Loba, da mulher loba. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando. Atrás de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos, a mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Ou seja, vamos resgatar essa La Loba que há em nós. E aí ela diz então que os lobos vêm sendo caçados assim como as mulheres. E ela fala da região ali dos Estados Unidos em que ela vivia. Só que ela começa a viajar e percebe que essa caça aos lobos também é comum em outras regiões. E ela diz, né? E quanto mais eu viajava para o sul, mais ouvia histórias sobre lobos. E o que ela percebe é que em todas essas regiões havia uma história em comum que era a da moça loba. E ela começa a nos relatar então o que seria essa moça loba. E ela fala então de uma velha que vive num lugar oculto, mas que todos sabem, mas que poucos já viram. E essa mulher, ela até relata gorda, com muito cabelo. Ela vivia recolhendo os ossos
de animais que ela encontrava, ou de seres vivos que ela encontrava pelo caminho e levava para sua caverna, digamos assim. Depois que ela recolhia os ossos dessa espécie e conseguia juntar uma carcaça, ela se portava de frente para essa ossada e entoava um canto que ela escolhia. E quando ela entoava esse canto, é como se começasse a ressurgir as carnes dentro daqueles ossos. Ou seja, aquele animal, aquela espécie, aquele ser, tornava a viver. E eu vou citar ela aqui, tá? O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criatura do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrilha as montanas e os arroios, leitos secos de rios à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. Bom, e aí ela vem relatando todo esse ritual para presentificar a vida. Mas o mais interessante é que esse trabalho de canto é um trabalho da nossa própria alma, da nossa psique, como ela diz. E nós todas podemos fazer viver ou deixar morrer aquilo que é necessário a nós. Só que para que a gente faça isso de uma forma mais clara, nós precisamos estar alinhadas à nossa mulher selvagem, porque a nossa mulher selvagem vai nos fazer compreender o que é necessário deixar morrer e deixar viver naquele momento. E aí ela diz, né? É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele e da sola do pé que tudo sente. Isso aqui é para dizer o seguinte, que nós estamos alinhadas com o que é mais próximo do sentimento, da intuição. E quando a gente se alinha a isso, a gente começa a sentir melhor as coisas e a compreender melhor também, tá? E aí ela fala, no mito, e seja pelo nome que for, La Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas, ou seja, é uma memória coletiva aí. E essa história vem realçar isso, vem trazer isso, tá? Ela preserva a tradição feminina. Ela tem o olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. La Loba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. E é interessante que ela segue aquela ideia de nomear as coisas. No caso, ela dá aqui o nome de La Loba, a velha, aquela que sabe, porque quando a gente nomeia, a gente consegue comunicar aquela experiência. Isso é muito importante. Quero ler um trecho aqui, olha isso. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela é só o que é. Chamem-na de La que sabe, aquela que sabe. Chamem-na de mulher selvagem, La Loba. Chamem-na pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chamem-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é. Olha que interessante isso, né? Por quê? Porque a mulher selvagem é como um arquétipo, né, de uma força inimitável e inefável, que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. E aí é isso, né? Reconhecer que nós temos dentro de nós essa mulher selvagem, essa La Loba, que é capaz de nos fazer adentrar na nossa alma profunda, na nossa psique profunda. E aí ela diz que cada mulher tem esse potencial
de ir ao rio, abaixo o rio. Por quê? Porque ela chega através desse rio, abaixo o rio, ou seja, dessa alma profunda, através da meditação, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência, ok? Uma mulher chega a esse mundo entre mundos através do anseio e da busca de algo que ela vê apenas como o cantinho dos olhos, né? Que ela percebe só com esse cantinho aí dos olhos. E aí essa mulher selvagem, ela vai dar possibilidade de dar vida ao que tem que dar vida e deixar morrer o que tem que morrer. Ou seja, de fechar as portas do que deve ser fechado. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes a gente vai adentrar na nossa alma mais profunda, e essa alma mais profunda pode nos trazer perigos também. Ela fala isso, ó, o cuidado com que se deve penetrar neste estado psíquico está registrado numa história curta, porém eloquente, acerca dos 4 rabinos que ansiavam por ver a sagrada roda de Ezequiel. E aí ela entra em outro mito para nos alertar, então, de termos cuidado com a nossa psique, com a nossa alma, porque dentro da nossa alma há guardadas muitas coisas, certo? E ela vem, então, trazer a história dos 4 rabinos. E ela diz, então, que esses 4 rabinos, eles receberam a visita de um anjo que os levou para a 7ª abódaba do 7º céu. E aí eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel, ok? Acontece que o primeiro rabino, depois de ver tanto esplendor, ele enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final de seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso, nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava, e dessa forma ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. E aí é isso, né? O que eles viram, a gente não sabe. Acontece que cada um vai ter uma experiência após visualizar essa roda aí, né? E aí a recomendação dela é para que a gente possa vivenciar o inconsciente profundo, mas com prudência, tá? Tem que ter coragem para adentrar a nossa alma, mas é necessário também prudência, para que a gente não se perca aí como os 3 rabinos anteriores. E aí ela até cita o Jung, né, nessa busca do eu, nós de alguma forma subestimamos algumas experiências e supervalorizamos outras, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Só que ele diz que a gente tem que descobrir um jeito de cumprir essa obrigação moral que falava o Jung. De sobreviver e de exprimir o que foi aprendido na descida ou na subida até esse eu selvagem, esse self selvagem. Então quando ela fala de self aqui é eu, né? E aí o que ela chama de obrigação moral? Significa viver aquilo que percebemos. De buscar estarmos bem conosco mesmo. E aí a Laloba é a face criadora, mas também é a mãe morte, ou seja, há uma face dual aí, né? E ela diz que a maioria das mulheres que chegam no consultório dela geralmente fala que não tá nem mal nem bem. E aí ela fala, então a gente tem que encontrar essa Laloba, descobrir essa mulher de 2 milhões de anos, porque é ela quem cuida do que já morreu, do que já está morrendo nas mulheres, e ela é o caminho entre os vivos e os mortos. É ela quem canta os hinos da criação sobre os ossos. E ela vem então trazendo várias simbologias, vários exemplos para confirmar isso que ela tem dito, tá? E ela fala que a Laloba é a guardiã da alma, sem ela nós perdemos a nossa forma, sem uma linha direta com ela, disse que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Ela é que usa um avental velho, ela que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás,
Ela é a que dá pancadinhas, alisa, afaga. Ela é a criadora da alma de lobos, a guardiã do lado selvagem. E aí, assim, ela diz que como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cacto. Os antigos chamam de deserto de lugar de revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. E aí ela usa da imagem do deserto para comprovar que se a gente quiser, a gente pode ultrapassar esse deserto que existe em nós e construir mais coisas, ok? E ela diz, vá recolher seus ossos, vá cantar sobre ele e fazer morrer o que deve morrer e fazer viver o que tem que viver. Essa é a mensagem do capítulo 1, mas sempre lembrando, a gente tem que estar atento para não cair no erro dos 4 rabinos lá, 3, né? E assim nos perder nessa alma que é complexa e que tem muitas questões ali que vão nos ludibriar, que vão nos confundir. Sempre tentar manter o caminho da consciência, de uma análise voltada para o que pode nos melhorar. Porque caminhar na alma é um desafio, né? Nos conhecer é um desafio. E aí o desafio que ela põe é o seguinte, vamos nos conhecer a partir da nossa mulher selvagem. E sempre nos mantendo alertas para não cair em erros. Foram essas as minhas impressões iniciais do capítulo 1, ainda estou também digerindo muitas coisas, refletindo sobre muitas coisas, mas eu gostaria de saber de vocês o que mais marcou nesse primeiro capítulo, o que chamou mais atenção, o que vocês não compreenderam. Coloca aqui nos comentários que eu tô curiosa aí para compartilhar com vocês essas experiências. Grande abraço e até mais!